Vamos lá, pessoal. Como eu falei sobre os aspectos importantes que relacionam a palavra trabalho e que eu falei. A teoria ela tem as suas lotéricas, né? E também como a prática. Mas nós colocamos o fast lag aqui como jogo e velocidade, velocidade e jogo, na origem grega. O fast lag é uma base ligada à produção de ideias, periódicos, treinamentos ordinários, intensos, extensos, nos coloca prestígio, em questões disso. Então, quando falamos de trabalho, falamos de escravos, mulheres, mendescos, estrangeiros, livres, residentes, nas cidades com possibilidade de desfrutar o ensino, nos espetáculos, com poucas limitações políticas, ou seja, marginalizado ou não, esse corpo social resume em N fatores e fatos que vêm a colocar limitações, com poucas limitações políticas, ou muitas. Portanto, a verdadeira riqueza dos gregos, Demase, já mostrei também já uns livros dele aqui, Trabalho e Ócio, que ele coloca não deriva da posse de objetos úteis ou vistosos, mas da capacidade levada ao inverossímil de captar e saborear profundamente as sensações e os significados positivos inseridos nas coisas, ok? Então, nessas questões, nos acontecimentos e ideias de todos os dias. Então, o trabalho tem essa maneira, que venha também colocar uma serotonina, um tipo de dopamina, endorfina, que vem colocar ideias, significados, e que vem o que? Algo vistoso, que venha captar, saborear. Então, é bom ter o capital, porque a rentabilidade é lógico, o empreendedorismo é muito grande. Então vamos lá. Então os romanos, por sua vez, conheciam pelo menos dois ofícios nobres e livres: a agricultura e as armas. Lembra que eu falei que a civilização, sendo qualquer tipo de teoria típica, é lógico que houve agricultura, para criar armas, objetos, para cultivar, para se alimentar nessa sobrevivência humanista, ok? Então, é lógico que entre a agricultura, temos que pensar, entre a agricultura temos que ter momentos também ligados à dominância afetiva, à dominância motora, e as armas que colocam vários elementos importantes. Então, todos os cidadãos viviam de direito à custa do tesouro. Por isso que eu falo também questão que a Idade Média somos hoje, em busca desse ciclo de sobrevivência vivido nessa realidade. À custa do tesouro, não podiam ser obrigados a prover a sua subsistência, por nenhuma das sortidae. As artes ensinavam assim os ofícios, que pertenciam de direitos escravos. Então, se nós olharmos o Dumas e outros autores ligados ao próprio lazer dito, coloca ondulações importantes entre essa selvageria que é o capitalismo. Capitalismo selvagem, nós podemos citar a Legião Urbana e outras réplicas que venham colocar uma retórica e entre esses ofícios e tarefas domésticas. As tarefas domésticas, elas são fora das obrigações sociais, então nós colocamos fatos importantes. Essas minas ligadas ao tempo nos colocam com mandos de ricos livres da época, ok? Então, quando falamos de Roma, lembramos da Arete, como eu já falei, Ana Arete, e também outros autores como Demase, e também coloca fatores que venham dialogar, intercalar. Na percepção de fatores que venham referenciar o tempo e a sua profundidade, o tempo e o entendimento, vai haver no entendimento um campo determinista ou determinado, para haver uma expressão corporal ligada às suas ideias, que venha a concretizar e haver uma operatividade, uma habilidade motora. Então essas oficinas e tarefas, questões importantes entre essas minas, vem também haver um tempo e a sua liberdade, tempo liberado,
que colocam a percepção muitas vezes que você pode estar mesmo no trabalho o dia todo, quando você sai, ou seja, quando você está em casa, parece que você está no trabalho escravizado, mas quando você vai trabalhar, parece que você sente um ar puro, um ar condicionado. Acostumado a ter esse hábito, ou seja, diário, constante. Eu lembro, tempos atrás, perca do meu pai que eu tive, pouco tempo, nem tem 2 meses, vou falar com os tempos aqui, depois alguém possa compartilhar aí, mas eu vou colocar 2 meses assim, em questão de intensidade para nós refletirmos. Ou seja, ele depois, após o trabalho dele, os aposentos, ele continuou a trabalhar, ok? Então houve o quê? Aquele hábito diário. Aí tem pesquisas também ligadas ao aprendizado motor. O Gotani coloca 1983, 85, década de 80 aí, ligado às questões importantes sobre o aprendizado motor, se a pessoa depois na terceira idade, ou após na terceira idade, ou antes da terceira idade, passou dos 40, 60, ocorre um aprendizado motor, pode participar de uma capoeira, uma arte marcial, se tem ainda orientadores que têm essa preocupação ligada a essa idade. Alguns colocam terceira idade, alguns colocam a idade avançada, outros colocam idosos. A terceira idade, porque a primeira idade que eles falam passou dos 40. A segunda idade depois passou dos 60, passou dos 70. Aí a terceira idade passou dos 70. E coloca alguns campos ligados até ofícios ligados à religião. Okay? Então são fatores nessa percepção que coloca no século 3 e 2 a.C., defendiam em Roma que o tempo livre, conhecido na época como ócio, deveria ser utilizado com seriedade. Esse tempo livre dos romanos é o que era do repouso, necessário para a recuperação das energias antes da volta do trabalho. Esse repouso que eu coloco aqui, que é o descanso ativo, que em fase de periodização, de treinamento, você vai olhar a porcentagem. Por exemplo, ontem eu tive a ideia de guardar este microfone, um adaptador de fone, podemos olhar aqui, analisar, para, ou seja, retificar a minha memória, retoricar, havia uma retrointensidade, ou seja, essa auto-análise retórica, essa auto-réplica interrogativa, auto-reavaliação, para depois eu achar. Fiquei procurando, depois fui achei. O pique-esconde nos coloca maneiras também que nós podemos memorizar aonde passamos e aonde guardamos, ou seja, pique-esconde, a pessoa se esconde, você vai procurando, aí você vai lá e bate, achei, ou seja, então a pessoa tem essa percepção. Quem não brincou de pique-esconde? Pique-esconde é uma maneira simples e modesta de falar do jogo, jogos tradicionais, você pode entender como você se casou, pode entender como você arranjou um emprego, como você se identificou com uma profissão. A busca, a procura, a profundidade nos coloca curiosidades e descobertas que venham a ser inseridas diariamente. Então, o repouso é um descanso ativo, não deixa de ser ativo. Quando não tiver atividade, porque a pessoa muitas vezes pode estar morta, e também respeitando outros campos adeptos às outras religiões, nós podemos discutir em questões de quê? As questões de autônomos, ou seja, que focam outras questões e credenciais. Discutindo, não é debater, mas haver impactos importantes. Okay? Se tiver trabalho depois, não vai ser muito bom, né? Muitas vezes a pessoa tem que descansar pela idade que convém a ter. Aí nós preocupamos e perguntamos como aprender a saber o horário, o dia, né? E para quê? Então são maneiras que nós perguntamos para alcançar os nossos objetivos e metas em si mesmo, que é algo em si mesmo para necessário ter esse exercício espiritual, ok? Esse exercício de estado espiritual, esse exercício que nos coloca no estado de lazer. A Heloísa Bruns, que ela fala que o lazer é um estado de espírito, ok? Então, portanto, que ela procura lá em economia e essas contemplações de ação política, nós sabemos que a atividade intelectual era muito perpétua, destacava grandemente na Grécia e Roma, entre os gregos, e o sentido do termo ócio, que se modifica para descanso de diversão. Pode ver que o Senado, na época, havia um apogeu muito grande, mas o intelectualismo, o descanso ativo, a fazer o feedback, realimentar a mente, havia descobertas, projetos para se destacar nesse Império Romano e a Grécia. Também houve fatores ligados à agricultura, outros fatores que eu já coloquei, armas, ou seja,
e outros panoramas importantes.